Galera da escola, um papo eu vou mandar. Aqui ninguém briga, a gente vem pra estudar. Se alguém te perturbar, te deixar estressadão, respire bem fundo e vai contando, meu irmão. Pois a violência não resolve nada não. Agredir o seu amigo não será a solução. Perder uma amizade por um simples empurrão. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Alessandra Santos, professora da Rede Municipal de Ensino. Atualmente estou à frente da Coordenadoria de Apoio à Gestão Escolar da Subsecretaria de Articulação e Integração da Rede. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro Fórum de Prevenção às Violências na Escola, uma ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio, por meio da Subsecretaria de Articulação e Integração da Rede. Esse fórum ele retoma discussões que a gente já iniciou no ano passado, em setembro, com a primeira semana de prevenção às violências na escola. Primeiro evento da rede, voltado para todas as unidades escolares e coordenadorias regionais de educação da SME, que colocou no centro das discussões as violências praticadas ou percebidas nas nossas unidades escolares. Violências entre estudantes, violências contra a escola, violência contra crianças e adolescentes foram e continuam sendo nossos eixos principais, em torno dos quais se desenvolveram as ações da Secretaria nos seus diferentes níveis, no nível central, nas coordenadorias regionais e nas unidades escolares. O tema desse primeiro fórum é Convivências na Escola, mediação e diálogo no fortalecimento de práticas de proteção à infância e à adolescência. O fortalecimento do diálogo, da comunicação não violenta e da ação intersetorial na proteção e no cuidado aos estudantes estarão em debate nas diferentes atividades que iniciamos aqui e que se desdobram ao longo da semana nas CREs e escolas. O Fórum tem como objetivo principal promover ampla discussão sobre as relações entre estudantes e entre profissionais e estudantes, a fim de incentivar a empatia, fundada no reconhecimento da diversidade e na valorização das diferenças, prevenindo, assim, as violências no contexto escolar. Nessa manhã, a Mesa 1 discutirá o tema Prevenir, Mediar e Proteger. Como a escola pode atuar? À tarde, a Mesa 2 vai discutir a participação estudantil como estratégia para a promoção de saúde mental no espaço escolar. Os nossos estudantes também participam do fórum. Nessa tarde, também teremos roda de conversa com alunas e alunos da rede com o tema Convivências e Conflitos na Escola. O que os nossos estudantes têm a dizer? A partir dessa escuta atenta, sensível e dialógica aos nossos meninos e meninas, das nossas unidades escolares, iniciaremos o processo de revisão do regimento interno da SME. E as discussões não acabam hoje. Amanhã e sexta-feira, CREs e unidades escolares estão convidadas a desenvolver suas próprias atividades voltadas para a prevenção às violências, envolvendo toda a comunidade escolar. No sábado, dia 6, dia em que a SME promove a reunião de responsáveis, todas as escolas estão convidadas a se engajar no Festival da Paz, com atividades voltadas para o tema de prevenção às violências no contexto escolar. E não para por aqui. As ações de prevenção às violências na escola não terminam essa semana. Profissionais da SME, convidamos todos vocês a aprofundar nossas discussões, inscrevendo-se no curso à distância Violências na Escola, um convite à reflexão-ação, desenvolvido pelo Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, o nosso NIAP, e oferecido pela plataforma da Escola de Formação Paulo Freire. Para maiores informações e inscrições que estão abertas, consultem o site da EPF. Agora, para abrilhantar o nosso evento e iniciar com o pé direito as nossas discussões, eu convido ao palco o professor Leandro dos Santos e os estudantes Pamela, Brian, lá do Centro de Arte e Esporte Presidente Médici, da 8ª CRE.
Uma salva de palmas. Paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Mais uma? Mais uma? Vou tocar mais cirandas, então, para concluir aqui. Achei bom, bonito, meu amor passar, ciranda maneira, vem cá cirandeira, vem cá balançar, ciranda maneira, vem cá cirandeira, vem cá balançar. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha, que o vento possa levar. Ou faça sol, ou faça chuva, ou faça vento, só não faça o movimento pro cirandeiro rodar. Ou faça sol, ou faça chuva, ou faça vento, só não faça o movimento pro cirandeiro rodar. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha, que o vento possa levar. Ou faça sol, ou faça chuva, ou faça vento, só não faça o movimento pro cirandeiro a rodar. Ciranda maneira, vem cá cirandeira, vem cá balançar. Muitas palmas.
Parabéns, professor. Parabéns, meninos. Lindos, parabéns. Parabéns para a nossa oitava, PET Presidente Médici. Parabéns, professor. Parabéns, crianças. Pamela. Brian. Vocês arrasaram. Agora, para mediar a mesa dessa manhã, eu convido ao palco o professor Hugo Nepomuceno, nosso subsecretário de Articulação e Integração da Rede. É contigo. Gente, bom dia e boa tarde. Uma alegria estar com todos aqui nesse primeiro Fórum de Prevenção às Violências na Escola. E a gente vai dar prosseguimento, primeiro, falando um pouquinho aqui da presença de alguns dos nossos convidados, representando esse trabalho intersetorial que a Secretaria Municipal de Educação desenvolve com os parceiros da saúde, da assistência, com parceiros também externos da Prefeitura. Então, a gente está aqui com a presença da Dilma Cupt, coordenadora do PSE Carioca na Secretaria Municipal de Saúde. A gente está com a nossa querida Ana Maria Lambert, psicóloga, assessoria da infância e da adolescência da Superintendência de Saúde Mental, uma referência na nossa prefeitura também. A Rossana Espíndola, assessora da Superintendência de Promoção de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. A nossa querida Janaína Domingues, da Cruz Vermelha, nossa grande parceira também. Gilmara Valadão, da Secretaria Municipal de Saúde, Programa Saúde na Escola. E Alexandre Santos, assistente também do PSE Carioca, assim como a Raquel Barros, coordenadora do CAPCE Heitor Villa-Lobos. E fechando aqui também o Heitor, conselheiro tutelar do Meier, nosso bairro do Meier. Agora que eu falei aqui também dos nossos convidados, vamos compor essa mesa com pessoas aqui que vão trazer esse debate da convivência escolar na perspectiva da prevenção, da mediação e da proteção dos nossos educandos. Então, quero convidar a compor a nossa mesa a professora Daniela Azini. Cadê a Daniela? Daniela é diretora da Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos, escola localizada na Penha, que atende mais de 530 alunos. Responsabilidade grande, né, Daniela? Que vai compartilhar um pouquinho também aqui do seu trabalho à frente da direção dessa unidade escolar e de toda a sua prática pedagógica relacionada lá à prevenção de conflitos na escola. Daniela é mestre em educação pela UNESA, psicopedagoga pela UCAM e atua atualmente como diretora de unidade escolar. Convidar também a sua companheira de equipe, Angélica Alves, coordenadora pedagógica, representar os nossos queridos coordenadores pedagógicos da nossa rede, que merecem sempre todo o nosso prestígio, a nossa deferência. Angélica é pedagoga, especialista em gestão escolar e orientação educacional e escritora em construção nas horinhas de descuido. Adorei. Convidar também um grande parceiro, Dominique Bartet, que há 28 anos colabora no desenho de sistemas sociais de diálogo, empatia e parceria no Brasil e ao redor do mundo. Colaborou no desenvolvimento de círculos restaurativos nos anos 90 e foi precursor de comunicação não violenta no Brasil. Ajudou a fundar o Espaço Beta e de escola pública, Espaço Beta de escola pública de ensino médio. Convidar também Janaína Pagan, que tem sua área de formação no direito, também fazendo mestrado em educação, atual membro do Ministério Público do Rio de Janeiro e que compõe grupos de pesquisa nessa área.
pesquisadora do Grupo Educação, Cultura e Diversidade, grupo vinculado ao Programa de Pesquisa, Aprendizagem, Ensino, Extensão e Formação de Profissionais da Educação na Universidade Federal Fluminense. Cadê Janaína? Já está conosco aqui. Queridos, só quero relembrar que a gente tem a nossa equipe de suporte também nos corredores, que vocês podem acionar a qualquer momento. Vocês receberam também um QR Code, onde vocês podem ali confirmar a presença de vocês, fazer as perguntas também nas fichinhas que vocês receberam, que a nossa equipe vai estar aqui disponibilizando para quem ainda não pegou. E o pessoal que está no chat, nos acompanhando também aí pelo YouTube, pode colocar suas perguntas no chat do YouTube, que a nossa equipe também trará as reflexões de vocês à mesa. Então, a gente começa essa mesa com as colocações da nossa querida diretora, Daniela, e a nossa coordenadora pedagógica, Angélica. Oi, gente. Gente, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite, querida Alessandra. Muito obrigada pela oportunidade. Queria registrar a presença de algumas pessoas muito importantes para a gente aqui hoje. Primeiramente, a presença de nossos alunos, representando os 530, Raíssa e Nicolas. E da mamãe da Angélica, Dona Antônia, está ali. Da nossa agente educadora Priscila, que vem nos prestigiar. E quero agradecer também, já adiantando, algumas pessoas especiais da Quarta CRE, que eu já encontrei aqui hoje, não estou vendo agora, mas eu já encontrei, a coordenadora Fátima. E agradecer a todos vocês por essa manhã, tarde, como disse o Hugo, que seja um momento de muitas trocas e aprendizado, mas quem vai começar falando primeiro é a Angélica. Obrigada, Dani. Bom dia a todos. Todo mundo consegue me ouvir bem? Bom, a gente gosta de inverter, sabe, Hugo, a lógica das coisas. Então, eu vou começar falando, apresentando um pouco da ideia do que foi o projeto desenvolvido e, em seguida, a Daniela vai emendar a minha fala explicando o contexto da Bernardo de Vasconcelos. Então, inicialmente, eu cumprimento novamente a todos os presentes, a quem nos assiste online. Me autodescrevendo, sou uma mulher preta, estou de blusa estampada, calça vermelha, cabelos trançados à altura da cintura. Me apresentando de novo, eu sou Angélica. Antes dos títulos, eu sou filha da Dona Antônia e do seu José. Dona Antônia, hoje, que está aqui na plateia. Completou 81 anos ontem. E é uma das minhas maiores inspirações quando o assunto é escola e relacionamento com alunos. E eu costumo dizer que eu também sou filha da SME. Eu sou filha da SME 2 vezes. Primeiro, porque fui aluna dessa rede durante muitos anos. E segundo, porque Dona Antônia foi servidora dessa rede num CIEP, na área de apoio. Então, eu cresci na escola 2 vezes, né, tendo essa relação. Também saúdo especialmente os meus alunos Raíssa e Nicolas, que estão aqui presentes e que inspiram também muito a minha prática, e que a nossa prática hoje na escola acontece porque acontece junto com eles. Então, eu costumo dizer, como diz a música, né, que eu sou uma, mas não sou só. Então, a gente, quando vem, a gente vem acompanhado de quem sustenta e de quem inspira a nossa prática. Agradecer em especial também a nossa agente educadora Priscila, que todos os dias está lá com a gente, naquele corredor, fazendo o possível e o impossível para tornar o nosso dia cada vez melhor. Então, Priscila, nosso abraço especial e todo o nosso respeito a você. E a nossa proposta hoje de fala, apresentando esse projeto Desenrola os Jovens Mediadores de Conflito, ela traz hoje para vocês o debate do que é possível fazer no campo escolar. E quando a gente fala de segurança, de violência, de conflito, existem vários níveis de discussão. Existe um nível que é inegociável, né, dos acordos, dos combinados, dos contratos sociais. Esses, quando são quebrados, são tratados de forma jurídica, são tratados pelo âmbito da segurança pública. Existem coisas que são alheias à nossa influência, né, que acontecem muitas vezes fora do ambiente, a gente não consegue alcançar ou intervir em determinadas situações de conflito. E existe o nosso horizonte de possível enquanto educador, que é aquilo que, enquanto educador, enquanto professor pesquisador da própria prática, a gente pode fazer no nosso cotidiano escolar. E aí, seguindo, eu fiz aqui anotações, porque senão eu falo muito. Eu queria trazer uma seguinte reflexão. Hoje, me corrijam aí se tiverem especialistas ou pessoas da área, eu considero a escola um dos fatos sociais mais importantes na vida dos sujeitos.
né, é onde a gente passa boa parte do tempo da nossa vida, né, desde a democratização do acesso ao ensino, desde o ensino obrigatório básico até o ensino médio, desde a pré-escola. Então, a gente passa muitos dias e muito tempo dentro dessa instituição. E esse fato influencia a nossa vida. Como todo fato social, ele dita comportamentos, ele estabelece formas de ser e de estar no mundo. E aí, agora, para quebrar o gelo e fazer vocês se mexerem um pouquinho, eu vou pedir para erguer a mão nessa plateia. Quem aqui já foi ou é aluno ainda? Quem aqui já estudou? Quem aqui já passou pela instituição escolar? Agora eu vou pedir para continuar com o braço erguido. Quem aqui se lembra de já ter ido parar na sala da direção, da coordenação? Quem já aprontou alguma coisa? Quem já sofreu algum tipo de sanção, suspensão? Nunca. Opa! Diminuíram os braços. Não precisa ter vergonha não, tá, gente? Pode falar. Quem lembra, então, quem não sofreu, quem lembra ou tem algum registro aí na memória de ter presenciado alguma situação de resolução de conflito naquela famosa pedagogia da bronquinha, né? Dá um abraço no amigo, pede desculpa e encerrou o assunto. Muita gente. Agora, quem aqui já teve a oportunidade de experimentar, estar dentro da escola e ter o seu conflito resolvido de uma forma acolhedora, humanizada e chamado à responsabilidade até mesmo no processo de decisão sobre o erro ou falta que você tenha cometido? Pouca gente, né? Pelo menos ainda tem gente. E, normalmente, a gente identifica essas práticas lembrando imediatamente de quem foi o profissional da educação que fez essa mediação de conflito. Porque, normalmente, essas pessoas também marcam a nossa vida. As pessoas que são capazes de nos ouvir, as pessoas que são capazes de acolher as nossas dores e entender as nossas motivações, elas ficam ali marcadas. Da mesma maneira que a escola também marca a gente com fatos que também não são tão agradáveis. E aí, como a gente está falando de conflito, né, que caminha muito junto, às vezes, com a violência, a gente primeiro precisa separar conflito de violência. Conflito é algo que acontece na dimensão humana. O ser humano, como ser social, ele vai entrar em conflito em diversos momentos da vida. Melhorou? É porque está caidinho. Agora, melhorou? E aí a gente pensa, por quê? Se na sociedade a gente consegue entender essa lógica da existência do conflito, na unidade escolar a gente tende a querer negar esse conflito, ou varrer ele para debaixo do tapete. Será que esse é um caminho? E aí, fazendo essas indagações, que junto com a minha companheira Daniela, que grande companheira de luta de todos os dias, é que a gente tenta pensar e repensar todos os dias como a gente consegue, primeiro, dar voz, segundo, entender, e terceiro, mediar os conflitos que acontecem no nosso âmbito escolar. Oi? Pode passar. E aí eu trouxe uma seguinte provocação, não sei se vocês conseguem ler, mas é um provérbio africano que diz o seguinte: se a criança não é abraçada pela vila, vai queimá-la para sentir o seu calor. Então, muitas vezes, até o comportamento inadequado do aluno dentro do ambiente escolar, ele está te comunicando alguma coisa. E, geralmente, alguma coisa que está ali latente, que ficou preso, que ficou contido durante muito tempo e que não é resolvido. E aí é o momento que o conflito, muitas vezes, se torna violência. Pode avançar. E aí a seguinte provocação que eu trago também para vocês hoje é: a gente tem que pensar a escola como ponte ou como trincheira. Como eu já coloquei anteriormente, a escola ela faz parte desse sistema mundo, desse mundo social em que a gente está. Então, a gente tem que pensar em como a gente pode fazer para construir um espaço permanente de diálogo, de acolhimento e de conciliação nesse espaço. E aí, pensando essa prática, eu trago muito comigo alguns valores afro-referenciados, e aí saúdo o Luan também na plateia, que é da nossa gerência de relações étnico-raciais. E eu trouxe 2 princípios para a gente pensar e que baseiam a nossa prática hoje no projeto Jovens Mediadores de Conflitos, que é o princípio Ubuntu. Eu preciso pegar uma cola, que às vezes eu fico nervosinha. A palavra Ubuntu ela tem origem nos idiomas Zulu e Xhosa, do sul do continente africano, e tem como significado a humanidade para todos. Quando eu acolho o conflito, quando eu acolho a incerteza, a insegurança, o medo e todos os sentimentos e afetos que o meu aluno traz, eu torno ele humano. E, a partir do momento que eu torno ele humano, eu sou capaz de compreender e encontrar uma solução naquele momento que seja restauradora da harmonia. Não vou nem usar a palavra paz, mas vou usar a palavra harmonia. O outro princípio é o Sawabona e o Shikobá.
E Sawubona em Zulu também quer dizer eu te respeito, eu te valorizo e você é importante para mim. E o Chicoba, e aí depois quem quiser pesquisar, tem uma história que estrutura essas duas palavras, significa como resposta ao Sawubona, então eu existo para você. Então esse reconhecimento de existência faz com que haja troca, faz com que haja o contato, faz com que haja o convívio. Pode avançar, por favor? E aí a gente chega aí no contexto do projeto, aprofundando nossa conversa. Esse projeto ele surge em 2022 com retorno presencial da Bernardo 100%, assim como todas as outras escolas. E a gente tinha a missão de reconstruir essa noção de escola e de pertencimento. E foram muitos desafios, e a gente enxergava desafios internos, né? Alunos que muitas vezes estavam completamente dissociados daquela lógica da escola, do comprometimento, das regras sociais que a gente tem ali dentro e que precisam funcionar. E a gente também tinha um conflito externo, né, Dani, que era a formação de um lixão nos fundos da escola e a ocupação por usuários de crack no muro também nos fundos da escola. Então, a gente tinha esse desafio que a gente não conseguia resolver. Com Lurb ia, com toda a sua prestatividade, acreacionava, limpavam de manhã, à tarde a gente tinha o lixão de novo. À tarde a gente tinha o mesmo problema. E aí a gente foi para a sala de aula perguntar para os alunos que soluções a gente podia trazer para resolver esse problema externo. E aí alguns alunos tiveram a ideia da gente fazer um evento aberto e fazer um abraço no entorno da escola. E aí a gente pensou, falou, vamos fazer. E aí também surgiu a ideia do portão, né, Dani? Em vez da gente se entrincheirar enquanto escola, a gente foi ao encontro do problema para tentar solucionar de outras maneiras. Então, em vez de subir mais um muro, a gente abriu um portão nos fundos da escola, diretamente para onde ia a lixeira. E, junto com isso, vieram ações. Nesse dia, a gente colocou a escola toda na rua. Colocamos o totó, o ping-pong, a banda, o grupo de passinho, que é parceiro. Colocamos atividades de saúde, com aferição de pressão arterial. Enfim, movimentamos todo o entorno, conversamos com a vizinhança, com os comerciantes do entorno também, que nos apoiaram. Revitalizamos toda a parte do muro dos fundos da escola, com grafites que tinham a ver com o contexto da onde a escola está localizada, que depois, mais à frente, a Dani vai contar. E isso conseguiu mudar aquela situação que a gente tinha externa de conflito. Mas os conflitos dentro da escola continuavam muito acirrados. Muitas vezes tinham brigas, né, Priscila? Que, olha, que dificuldade, às vezes, para separar. E aí eu percebi, nesse tempo, que muitos alunos conseguiam, como lideranças, atuar como mediadores de conflito dentro da escola, sem que a gente intervisse. Então, muitas vezes, eles mesmos, entre eles, conseguiam dar soluções alternativas à letra fria, muitas vezes, do regimento e da aplicação da sanção. E aí, começando a prestar atenção nisso, surge a ideia de ter aliados, porque sozinha a gestão não estava dando conta. Sozinhos os professores não estavam dando conta de ouvir todas essas demandas e de acolher todos esses conflitos. Então, a gente foi para a ideia do Juntos, que sempre funcionou muito bem para Bernardo desde 2017. Pode passar, por favor. E os objetivos dos Jovens Mediadores de Conflito, agora já apresentando mais o corpo do projeto, nossa, deixa eu tentar enxergar. Seria capacitar adolescentes para atuar como lideranças na resolução de conflitos, ampliar o debate sobre os aspectos geradores dos conflitos na unidade escolar, desenvolver o sentimento de pertencimento à comunidade escolar, difundir a comunicação não violenta, cultivar a coletividade, o protagonismo estudantil e a cultura do entendimento. Pode avançar, por favor. E a nossa metodologia, a gente, na hora de pensar esse projeto, aplicou a ideia de metodologias ativas. Então, a gente tinha sistemas que eram com gamificação, com estudos de caso, com design thinking, que é um outro conceito aí das metodologias ativas. E trabalhávamos muito com a ideia de jogos, dramatizações, desafios, debates e rodas de conversa. Não para passar para o aluno, necessariamente, a noção de que ele não podia se desentender ou que ele precisava mediar o conflito, mas fazer com que esse aluno se sentisse capacitado, entendesse as raízes do que é um conflito e, a partir disso, pudesse atuar de forma efetiva junto aos colegas com a supervisão da coordenação. Pode avançar. E aí a gente tinha um percurso formativo. Esses alunos foram convidados, muitos por serem lideranças, outros por não estarem tão
aderidos ao processo de escolarização, aquele famoso aluno que dá trabalho. Então, hoje Raíssa está aqui, né, Raíssa? Raíssa foi uma das alunas que foi convidada, um pouco a contra-vontade, né, Raíssa, no início, mas que no final permaneceu no projeto e pediu para ficar, e esse ano vai renovar esse curso junto comigo. Ela vai ser também uma coformadora dos próximos alunos que vão fazer o curso de Jovens Mediadores de Conflito. E esse percurso formativo, ele passa pela identificação de emoções, conflitos e seus principais disparadores, e aí com a ideia de gamificação. Quem aqui já jogou aquele jogo Imagem e Ação? Então, a gente fazia o imagem e sentimentos, né, deles conseguirem identificar, tanto no rosto do colega quanto em imagens aleatórias, que tipo de sentimento e afeto esse aluno trazia, essa imagem, essa figura trazia. Também a compreensão do conceito de conflito, com a ideia de explorar o próprio corpo no espaço, de como esse corpo se comporta quando está em conflito, que tipo de linguagem corporal eu transmito quando estou em conflito com alguém. A compreensão do conflito na perspectiva social e jurídica, e aí a gente convida também, no momento dessa formação, pessoas parceiras de fora da comunidade escolar. A gente teve a presença de uma advogada conversando sobre conflito no âmbito jurídico, trabalhando práticas até de teatro do oprimido, para que eles pudessem ali dramatizar o conflito e encontrar a melhor maneira de resolvê-los. Articulações com a prática cotidiana, a partir do momento que a gente estudava os casos de conflito que aconteciam dentro da escola e formas restaurativas de resolvê-los. E, no final, o aluno recebia uma certificação, ele recebia um bottom, uma insígnia, que o tornava o jovem mediador de conflito. Então, os outros alunos, isso foi um piloto, então funcionou mais na turma de 9º ano, onde eram a maioria dos alunos, e eles já identificavam visualmente quem eram esses mediadores de conflito. E eles conseguiam mediar conflitos e vinham no final e me contavam, olha, aconteceu isso, isso e isso, e a gente mediou assim, assim, assim. Tá bom? Aí a gente sempre pensava, poderia ter sido diferente, ou então foi muito bom, a sua proposta foi interessante. E esses conflitos que esses adolescentes resolviam, eles realmente ficavam resolvidos. Porque muitas vezes a gente aparta uma briga, aparta uma confusão, e aquela confusão volta maior ainda. Ou do lado de fora da escola, ou hoje em dia nas redes sociais, que acontece muito do conflito explodir na rede social, virar violência virtual e depois culminar na violência presencial. E aí a gente percebia que a efetividade do diálogo entre eles era muito potente. E isso foi uma grande vitória, uma grande pequena vitória para o contexto da Bernardo no ano de 2022. Pode avançar. Agora, eu não sei como é que a gente... Hugo, como que a gente dá play? Porque aqui tem um vídeo. Tem um videozinho. Clica na tela. Isso, no canto esquerdo da tela, de quem olha, essa imagem na vertical é um vídeo. E aí tem uma prática de jogos, né, de desafios. Não, retorna. Retorna. Pode voltar um pouquinho, por favor? Volta. Está avançando. Antes. Tá. Então volta você no... Tá. Isso. Esse aí, no canto esquerdo da sua tela, é um vídeo. Esse aqui? Isso. Embaixo deve ter um player. É uma pena, gente. Mas, enfim, eu explico para vocês, não tem problema. Aqui era a gente fazendo um desafio, né, nessa ideia de metodologias ativas, que era a prática do slackline. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. A gente armava um slackline e fazia essa analogia de que a resolução de conflitos, muitas vezes, é a gente se concentrar, se equilibrar e agir. Porque no slackline você não pode ficar parado no mesmo lugar, você não pode se desconcentrar, você não pode se desequilibrar. Então, na resolução de conflitos, a gente também precisa desses valores, desses aspectos para conseguir avançar. E aí os alunos iam praticando isso, entenderam que acompanhados eram muito mais eficazes do que sozinhos, então eles faziam em duplas. No final, a gente fez essa foto em que todos se equilibraram em cima do slackline. Pode avançar. A outra prática era essa dinâmica do papel amassado. Tinham muitas, eu selecionei algumas para a gente mostrar aqui hoje. Que é uma dinâmica que muitos devem conhecer, de você escrever o nome de alguma pessoa querida num papel e depois pedir para o aluno amassar o mais amassado possível. E essa é a parte que eles adoram, né? Porque aí é aquela coisa de amassar o papel, diminuir. E aí, em seguida, você pede para que ele te entregue o papel da maneira que ele recebeu. E aí, aquela loucura, que seria o outro vídeo,
deles tentando fazer com que o papel retornasse ao seu estado inicial. Lógico que não conseguiam, né? E aí a gente trazia a reflexão de que, às vezes, uma ofensa, às vezes uma palavra mais acalorada, às vezes um grito, às vezes uma forma mais agressiva de se comportar com o outro, também deixa marcas no outro. E aí, a partir disso, a gente conseguia trabalhar valores como empatia, como escuta, como cuidado, né? Pode avançar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa na minha fala. Acho que não. Esse jogo na imagem e emoção, que eu já expliquei. Pode avançar. É uma pena que não vai ter a fala da Vitória. E aí a gente teve um evento na Quarta CRE, que foi o Conte Até 10, anterior. Esse. E no Conte Até 10 a gente levou essa turma que estava recém-formada no projeto Desenrola, Jovens Mediadores de Conflito. E eu acho que a aprendizagem a gente percebe, tanto no cotidiano, quanto quando o aluno vai explicar para a gente do que se trata aquilo que ele fez, né? Que confusão foi essa que me meteram? E aí a gente teve a grata surpresa da aluna Vitória, que foi uma aluna que já estava praticamente em vias de ser aplicado o regimento escolar final. A gente já não tinha quase saídas com a Vitória. E a Vitória fez o curso de Jovens Mediadores e, nesse dia, ela pediu para falar sobre o que era o projeto. E ela subiu no carro de som e, sem a gente combinar, sem a gente ensaiar, a Vitória apresentou para toda a praça a ideia do projeto e solicitando, inclusive, que outras escolas pudessem ter essa iniciativa, falando contra as violências, falando como aquilo tinha mudado a vida e a trajetória dela. E aí a gente se emocionou muito e entendeu que a gente não pode jogar o aluno fora. O aluno é o que tem de mais importante dentro da escola. E se a gente adulto, muitas vezes, se desequilibra, né, quando a gente se sente inseguro, quando a gente sente medo de ir de encontro ao conflito, a gente, às vezes, grita, né, gente? A gente, às vezes, aplica aquela pedagogia do grito, a pedagogia do esculacho. E isso não é efetivo. Isso só faz a gente se sentir na nossa zona de conforto daquilo que a gente aprendeu que era escola lá atrás. Para a gente ir de encontro ao novo, né, para a gente criar essas pontes que são realmente efetivas na trajetória escolar, a gente precisa entender que a gente precisa escutar nossos alunos e acreditar neles, e fazer com que valha a pena a permanência deles dentro do espaço escolar. Muitas vezes a gente endurece um pouquinho ali e aqui, mas a necessidade de sentar, encontrar alternativas para uma simples aplicação de regimento escolar vai conseguir construir um alunado muito mais aderido, muito mais forte, muito mais firme dentro desse espaço escolar, muito mais disposto a aprender, que a gente simplesmente varreu o conflito para debaixo do tapete. A gente tem aqui hoje o Nicolas, que também vai fazer parte da próxima turma de Jovens Mediadores. Nicolas, se bobear, sabe até pedir merenda, né, Nicolas? Porque ele é um dos alunos, inclusive, que permanece na escola após o horário, se deixar, fica o dia todo. Participou da comissão eleitoral de eleição do Grêmio Estudantil como presidente, toca na banda da escola, apronta todas, mas entende que a Bernardo é essa escola que é feita por muitos, e junto com eles. Por isso que a gente fez questão de trazer hoje os nossos alunos aqui na escola. E aí, como conclusão, eu digo, gente, tem receita para poder resolver o problema da violência nas escolas? Não tem. Porque hoje eu contei a experiência que foi feita na Bernardo, que a gente vai repetir esse ano, né, ampliada, articulada com o Grêmio Estudantil, que voltou ativo esse ano, com muita alegria. Esse ano tivemos 13 chapas inscritas na eleição do Grêmio, deu um trabalho, todas com propostas, discutindo, mas foi maravilhoso. E a gente pretende articular com outras áreas esse projeto para que ele permaneça, como a gente estava conversando ali embaixo, né, Dominique? É muito fácil, às vezes, a gente estabelecer uma nova prática, mas manter essa nova prática viva, muitas vezes depende da gente sentar, refletir sobre aquela ação para poder realinhar a nossa caminhada. Então, não tem receita, mas existe um horizonte de possibilidades que a gente pode seguir. E eu acho que hoje a gente está aqui presente, enquanto Secretaria Municipal de Educação, articulada com outros órgãos, debatendo a questão da violência dentro da escola, numa perspectiva de construção, já mostra que a gente não está parado, já mostra que a gente está caminhando em busca daquilo que a gente julga melhor e se tornando pessoas melhores também, e aprendendo com os nossos alunos e também pesquisando. É muito importante a gente pesquisar enquanto professor, olhar para a nossa própria prática, olhar para a nossa escola e escutar, principalmente os nossos alunos, a nossa comunidade escolar, a nossa vizinhança, sobre o que é urgente naquele momento ser tratado. E quando eu falo de tudo isso, eu concluo, já estou passando a palavra para você, Dani, que
O conflito ele vai sempre existir. O que precisa mudar é a nossa noção de como lidar com esse conflito. É não temer o conflito. Né? Eu acho que se a gente tem um conflito com alguém, é porque, de alguma maneira, a gente quer convencer esse alguém daquilo que a gente acredita. Mas nem sempre aquilo que a gente acredita é o melhor. Às vezes, o aluno precisa dizer isso para a gente. Eu vi Renata aí, mas não estou vendo mais. Renata me conheceu trabalhando lá na Maré. E, no meu primeiro ano de rede, eu fui muito cheia de expectativas, esperanças, equipando minha sala com tudo do bom e do melhor, tudo lindo. Tempo, né? Já vou encerrar. Até que um aluno chegou para mim e falou: tia, você é maravilhosa, mas você grita muito. Aí eu parei. É verdade. E aí aquela fala daquele aluno fez eu mudar completamente a minha forma hoje de ser e de estar na escola. Então, eu vou passar para a Dani, porque ela vai contar um pouquinho de onde esse projeto está inserido e de onde a Bernardo veio, né, Dani? Porque não é uma caminhada curta, é uma caminhada de tempos aí. Obrigada. Oi, gente. Melhorou? Então, eu cometi um erro, não fiz a autodescrição como a Angélica fez. Temos que aprender, né? Então, eu sou uma mulher branca, cabelo agora ruivo, estou com uma blusa laranja, estou de óculos, né? E estou aqui nervosa e emocionada, porque falar da Bernardo sempre me emociona muito, né? É algo que custa muito caro para a gente, né? Algo fruto de muito trabalho, de muita conquista e de muito coletivo. Eu nunca sigo o que eu escrevo, não sei por que eu ainda faço isso. Mas eu tento. Fiz uma página, mas eu já vou mudar o que eu escrevi. Então, eu sou Daniela, sou professora de História, estou na rede desde 2012. Sou filha da dona Cleonice, que hoje não pode estar aqui, infelizmente, mas deve estar me assistindo. Sou madrinha da Giovana. Giovana tem 4 anos, ela é aluna da rede, ela estuda na 2ª CRE. É meu maior tesouro, minha pequena. Está na rede porque eu acredito e confio nessa rede. Né? Eu acredito muito e confio nessa rede, porque somos nós quem fazemos e quem construímos essa rede no cotidiano. E a minha caminhada na Bernardo começou em 2012, quando eu passei no concurso público e fui parar na Bernardo. Eu não entendia por quê, mas eu acho que não tinha uma outra escola para eu ir, a não ser a Bernardo, né? E aí, quando eu cheguei naquela escola, eu tinha a ideia de que eu ia embora. Eu prometi para minha mãe que eu só ia ficar o tempo de remoção e que eu ia embora. Bobinha, minha mãe acreditou, porque em 2017 eu me tornei diretora. 27 de março de 2017, eu me tornei a diretora da escola. Bernardo fica na Penha, perto da Vila Cruzeiro, 4ª CRE, como diz a nossa coordenadora Fátima. A CRE dos complexos, né, Fátima? Mas é uma CRE que eu tenho muito carinho, falava isso com a Alessandra, que alguém falou que já tinha trocado de várias CREs, várias escolas, eu não troco. Eu sou fiel à 4ª CRE e fiel a Bernardo, uma escola que eu tenho muito carinho e muito trabalho, né? Então, essa experiência começou em 2017. Pode ir passando, Angélica. E, assim, para mim era muito claro que a transformação dessa escola tinha que ser de alguém que estava ali, que conhecia aquela escola, né? Bernardo está situada na Vila Cruzeiro, para quem não conhece, é uma área da cidade muito associada à violência, à criminalidade, mas ela não é isso. Eu não demorei muito para entender que esse território não se define pela violência. Esse território se define por uma comunidade, sobretudo de alunos e alunas, eu tenho muito orgulho de falar deles e para eles aqui, maravilhosos, inteligentes, criativos, potentes, né? Então, a gente começou a pensar que aquela escola que a gente tinha não nos atendia. E como teve a fala da Angélica, a gente também entendeu, claramente eu como educadora, de que sem eles não seria possível. Ou a gente tinha eles como nossos aliados, ou a nossa luta e o nosso movimento seria em vão, né? Então, toda a transformação da nossa escola teve como ponto de partida pensar a escola para e com os nossos alunos, né? Então, pode avançar, Angélica. As escolas que são asas, volta um pouquinho. Você quer falar desse e depois voltar? Pode ser. Essa era uma imagem que ilustra o que era a nossa escola. Era uma escola gradeada,
né? Uma escola cheia de grades, assim, grades por todos os lados. E a gente retirou todas as grades físicas dessa escola, todas, né? A única grade que a gente ainda tem é a grade curricular. Mas ela também ela é um pouco, posso dizer assim, mexida, né? um pouco transformada pelos projetos que a gente tem, né? que se materializam, aí volto um pouquinho naquela frase, na ideia de que escolas que são asas não amam pássaros engaiolados, o que elas amam são pássaros em voos, né? Porque essas grades físicas, de certa forma, também se traduziam, né, em uma escola que, às vezes, não dialogava, como a Angélica apontou, não dialogava com o potencial, não dialogava com a criatividade, não dialogava com aquilo que o aluno trazia de melhor para a escola. E, a partir daí, a gente começou a pensar essa escola junto com eles, né, junto com a comunidade escolar. Falava isso com o Dominique, né, de entender que o território é potente, o território tem conhecimentos, o território tem saberes, o território tem vivências, tem narrativas com os quais a escola não pode mais se negar ao diálogo. Todos os dias que esses alunos e alunas atravessam o portão da nossa escola, o que eles e elas trazem não pode e não deve ficar de fora, né? Então, vários projetos nasceram com essa perspectiva, né, Angélica? Todos os nossos projetos têm a marca e têm a digital dos nossos alunos e das nossas alunas, né? Por isso, o nome do projeto é Ser e Pertencer, né? O pertencer à ideia de que eles precisam de entender que a escola é um lugar ao qual eles pertencem. A escola não é minha, a escola não é da Angélica, até porque nós não ficaremos ali para sempre, né? Quem ficará com aquela escola é a comunidade escolar, são eles. A gente brinca com o Nicolas, mas eu falo que ele vai ser daqui a um tempo diretor da escola, como já tem outros no caminho, né? Porque são eles, quem vai cuidar da escola são eles. A gente está ali de passagem, como diz a Angélica, criando pontes, né? Então, cada projeto desse, a gente tem a nossa orquestra, a gente tem a Horta Maker, tem o Bernardo Cast, temos o nosso Jovens Cientistas, né? Temos o nosso Espaço Afro-Brasileiro, que hoje, com muito orgulho, que a gente tem na nossa sala de leitura Carolina Maria de Jesus, aquela foto gradeada era o acesso à sala de leitura, né? Que tinham 2 grades para acessar a sala de leitura. Então, hoje ela se chama Sala Carolina Maria de Jesus, né? Que tem nosso projeto com ênfase na literatura afro-brasileira, né? A gente teve no COC, retomamos a participação dos alunos e das alunas, os 2 estavam com a gente na sexta-feira, participando do COC, que é assim na Bernardo. Tinham mais alunos quase que professores, né? Tinham 24 alunos, eram 2 alunos de cada turma, presentes e participando. Não estavam, né, participando mesmo. Críticas, contribuições, fizeram uma avaliação global da escola, né? Então, isso é participação, né, desses alunos. A gente tem, como a Angélica falou, a reativação do Grêmio, que está vindo com força total, né? A chapa ganhou a chapa quente, imaginem, né, gente? Maravilhoso. E é a chapa quente mesmo, eles são mesmo chapa quente, mas eles foram eleitos. Legítima vitória, né, da chapa quente. Então, assim, a gente tem muito essa perspectiva. Não sei se eu esqueci algum projeto. Esqueci, Bernardo Cast, acho que não. Acho que eu consegui falar de todos. E, então, é muito claro para a gente isso, gente. E é nesse contexto, como a Angélica ressaltou, que o mediadores de conflito ganha relevância e ganha importância, né? A gente não acredita de verdade, né, que a solução é com eles, é para eles e é com eles, né? Para mim é muito claro, e eu me emociono sempre muito quando eu falo isso, né, que, às vezes, não existe fórmula mágica, como a Angélica colocou, essa é a nossa caminhada, essa é a caminhada da Bernardo. A gente fala assim, nossa, eu quero copiar vocês. Não tem como. Não tem como. Porque o que acontece na Bernardo é feito por aqueles atores e aqueles sujeitos que estão ali, né? É assim que a gente faz. Hoje, esse é o nosso caminho. Pode ser que amanhã esse não seja mais o nosso caminho e seja um outro caminho, né? Pode avançar. Mas o que é claro para a gente, e me emociona muito ver essas fotos, porque passa um filme na nossa cabeça, é que a saída é com práticas coletivas,
solidárias, respeitosas, colaborativas, né? Não existe um outro caminho. É um caminho, como a gente também conversando, né, Angélica, que às vezes é um caminho longo, às vezes é um caminho difícil, às vezes tem alguns desvios, às vezes tem alguns obstáculos, né? Mas eu gosto muito dessa perspectiva de que é caminhando que se faz o caminho, né? E estou muito emocionada de estar aqui, né? Assim, eu acho que esse momento é um momento muito importante da gente estar tendo esse debate na nossa rede, né? Da potência que é nossas escolas, a nossa rede, né? Então é muito emocionante estar aqui, sobretudo estar aqui falando pela nossa escola, pela Bernardo. Queria agradecer muito vocês, gente, e obrigada. Muito obrigado, Daniela, Angélica, que trouxeram aí essa rica contribuição diretamente da escola. E dizer, Daniela e Angélica, né, quando a gente pensou na composição, não só das mesas da mesa da manhã, mas também da mesa da tarde nesse fórum, um dos elementos fundamentais nessa construção era ter a fala direta da escola. A gente acredita muito que esse espaço ele tem que ser ocupado por pessoas que querem colaborar com essa rede, na provocação, na discussão, mas não pode faltar nessa mesa o professor, o diretor, o funcionário, a pessoa que traz a experiência do dia a dia da escola. E eu vi vocês trazendo essa prática aqui, né? O Conte Até 10, a gente conheceu enquanto rede municipal ano passado toda essa experiência e várias práticas, né, que vocês colaboraram aqui e trouxeram uma fala que é fundamental. Não adianta a gente empacotar uma solução e mandar para as 1.548 escolas. Adianta a gente abrir esses espaços, provocar reflexões, construir coletivamente e cada escola, a partir da sua identidade, da sua construção e da sua caminhada, também pensar, refletir, construir com a sua comunidade escolar soluções locais. O nosso papel, enquanto rede, é estar provocando esse debate, está dando subsídio, que eu acho que esse fórum está contribuindo muito nesse sentido, e a gente respeitar a história local. Então, parabéns pelo trabalho à frente da Bernardo. E eu quero avançar aqui, já que nós falamos de slackline ao invés de roda, né? Reconfiguramos ali o conceito de roda, trazer uma pessoa que fala muito de comunicação não violenta no nosso país, né? Que tem uma contribuição aí também muito relevante na justiça, na educação, e tem colaborado no mundo inteiro com esse tipo de debate, Dominique Barthé, que vai seguir aqui nessa construção conosco nessa manhã, falando um pouquinho dessa prática da comunicação não violenta e das práticas de mediação na escola. Muito obrigado. Eu me arrepiei tanto ouvindo vocês, eu acho que vai nevar. Assim, não foi, a cada 2, 3 minutos havia mais alguma coisa que vocês falaram que eu não queria interromper nada que vocês falaram. Eu fico tão contente que essa experiência, de forma tão enfática, está vindo da rede para a rede dessa forma. Acho muito bonito. Bem, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado para todo mundo que fez isso possível. E a minha admiração para todo mundo que trabalha com educação. Porque vocês não recebem uma ligação diariamente falando muito obrigado pelo seu serviço, eu não sei. Mas eu não quero deixar essa oportunidade passar. É o trabalho mais importante da sociedade, é um dos trabalhos menos valorizados e reconhecidos na sociedade. Então, eu sou Dominique, tenho aparência de homem, branco, cabelo curto, ainda com cor em cima, mas aos lados ficando cada vez mais branquinho. Eu estou com uma camisa azul. E o sotaque não me deixa mentir, eu sou nordestino, obviamente. Eu nasci no Nordeste da Inglaterra, eu não sei porque no Brasil acho que a bússola só funciona aqui. Não, outros países também têm o Nordeste. Mas eu estou aqui mais do que metade da minha vida, então me sinto muito daqui. Aliás, eu sinto muito daqui dessa sala, porque eu já palestrei várias vezes aqui dentro. Faz quase 15 anos desde que a gente começou a apresentar os primeiros projetos de justiça restaurativa aqui. E naquela ocasião, minha fala foi interrompida por uma desembargadora, nos últimos meses antes de se aposentar. Ela falou, eu quero fazer um depoimento, eu quero pedir desculpas de um engano que eu tive.
Durante todas essas décadas, eu achei que meu papel era resolver o conflito dos outros. Eu achei que isso era o trabalho de juíza. E agora eu entendi. Mesmo querendo, eu não posso. Eu não tenho esse poder. O conflito pertence a quem experimenta. E só ela tem o conhecimento, a criatividade e a força de poder transformar essa situação numa reavaliação dos acordos que estão em questão, num reequilíbrio do poder entre a gente. E equilíbrio, a gente entende, não é um estado fixo. A sentença não pode dar nem querendo. Equilíbrio é um movimento. Aliás, quem já andou de slackline não tem dúvida disso. É só subir no slackline para descobrir. Equilíbrio é um movimento, não um estado fixo. Bem, vamos, lembrando dessa fala da desembargadora, lembrar onde nós estamos. Estranho para uma conferência de educação, né? Entrar nesse prédio. Alguns de nós talvez não tinham conhecido esse prédio, nem o caminho imenso que você teve que trilhar até chegar aqui. Se essa tela não estava aqui, você iria ver Escola de Magistratura do Estado de Rio de Janeiro, auditório do EMERGE. Ou seja, esse espaço é de educação, mas não como a gente entende, é da educação do judiciário. É aqui que eles aprendem, de forma contínua, seu próprio ofício, que é fazer justiça. Mas não é só a instituição chamada justiça que faz justiça. É a educação que também faz justiça. E alguns de nós já foi professor fundamental, ensino médio, depois seria o equivalente de um diretor de uma outra escola, que não tinha esse papel, mas tinha, claro, as mesmas funções. E ali a gente sabe muito claramente, o professor também faz justiça. A diretora também faz justiça. É inevitável, porque onde tem seres humanos convivendo, tem saudavelmente, necessariamente, conflito. Se nosso foco é prevenção de violências, como a Angélica já apontou, isso necessita uma distinção clara entre violência, aquilo que machuca, silencia, reprime, marginaliza, e conflito, aquilo que nos permite reavaliar nossa relação e fortalecer nossa capacidade de convivência. Uma sugestão estranha para a gente refletir sobre. Violência não vem de conflito. Vem de ignorar, reprimir o conflito. Violência é o que acontece quando o conflito, de tanto ser ignorado, precisa aumentar o volume da sua voz para ser ouvido, para ser registrado. Trabalhar contra o conflito quer dizer que a gente colabora com a manutenção das desigualdades dos 500 anos todos. Ou seja, é o oposto da nossa missão. É saudável, necessário que a escola também é reconhecido como sendo um palco de conflito. Conflito inteligente. Conflito que não precisa de se desencadear em violência, porque ela é ouvida. Né? Ouvimos a música no início para abrir nossas conversas. Os nuvens têm quase todo dia. A questão é que se estamos ouvindo os seus sinais. Se estamos sensíveis, dispostos a registrar o desconforto, a incerteza, os dores, que nós, que corpo docente, que aluno, que todo mundo da comunidade escolar, porque conflito não pertence à estrutura hierárquica. Conflito não pertence à instituição, pertence à comunidade escolar. Se os dores e tensões que acontecem, que brotam dentro desse espaço de convivência, estão chamando nossa atenção. Então, o lindo é que depois de falar sobre esses assuntos tantos anos, hoje em dia cada vez mais, e hoje, sem dúvida, eu não preciso falar sobre essa coisa básica, posso pular para a coisa depois, que é como é que a gente constrói infraestruturas de paz dentro da escola. Como é que a gente cria as condições materiais necessárias para que projetos lindos e bonitos como essa não precisam continuar sendo exemplos isolados de coragem heróica feito por algumas poucas pessoas
e podem começar a ser exemplos a serem estudados, compreendidos e espalhados, não como padrão, mas como potencialidade, como possibilidade. Então, o lindo de um projeto como essa é que ela não precisa um outro projeto para ser estabelecido. Ela simplesmente precisa de companhia, subsídios e reconhecimento. Ela precisa ser visto primeiro, por causa disso é tão importante, como você falou, que estamos aqui ouvindo vocês primeiro. Ela precisa ser dado nome, para que essa visibilidade aumente para as outras pessoas. Ela precisa ser valorizada. Não precisa de capacitação em manual e alguém de fora de dizer o que fazer. Ela precisa ser valorizada na sua existência já. Depois, ela precisa ser fortalecido, caso que, de alguma forma, ela podia se beneficiar de outros subsídios. E, por final, ela precisa ser mensurado, estudado, traduzido em termos que outras pessoas podem compreender. Porque ela ainda vai continuar para muito tempo sendo esquisito. Né? Somos esquisitos, somos acostumados a isso, mas esse tipo de abordagem precisa se tornar cada vez mais um parte imprescindível, indiscutível da cultura da escola. Né? Se não a cultura da própria secretaria, quem sabe? Dois exemplos de caminhos prévios, não para sugerir que isso precisa ser repetido, né? Mas como exemplo do quanto a gente tem andado, e aí uma reflexão. Nós temos estudado cada vez mais, validado cada vez mais, nas últimas décadas, não foi nosso trabalho, foi o trabalho dos nossos pais e avós, então muito obrigado para eles, que a vida psíquica da criança é muito, muito mais rico do que a gente sabia. Né? Nem tinha esse conceito de adolescente, de criança antes, em parte porque não tinha nada para ser visto, não tinha nada que a gente considerou que estava acontecendo. Não, é simplesmente um ser incompleto. Depois que é completo, aí sim tem validez como ator social. E psicologia e muitos outros conhecimentos têm nos mostrado que isso não é o caso. E temos aprendido a reconhecer muitos aspectos desses seres mais novos do que a gente. Mas ainda não damos tanta credibilidade do fato que esses seres, mesmo de idades muito pequenas, também são políticos. Não político partido, votação. Político mesmo, ou seja, eles têm interesse em como conviver. Política é essa arte de como sobreviver e celebrar as diferenças e esquisitices do outro e de mim mesmo, né? Porque se o outro é diferente de mim, eu também sou diferente de eu ontem. Né? E se a gente está fazendo o nosso papel bem num evento como essa, vamos ser diferentes no almoço de que éramos no café da manhã. Porque ouvimos, pensamos, refletimos. Ou seja, os jovens entendem o funcionamento do conflito e seu papel na vida deles. Aliás, como eu nunca mais esqueço, uma adolescente virando para mim numa escola pública em São Paulo, quando a gente começou a entrar nas escolas, 17 anos atrás, com um trabalho como essa, falando: o problema dessa escola é que os adultos têm medo de conflito. Estão sempre atrapalhando. O que falta aqui é sala de treta. Né? E a diretora me acompanhando. Desculpa. Não, perdoe meu aluno. Né? E ela um pouco desconfortável depois que eu olhei para a pessoa que falou isso para mim e falei: eu concordo plenamente. E se me deram permissão, é isso mesmo que eu gostaria de ajudar você a construir. Tem sala de aula, uma conquista histórica muito significativa, nada fácil, nunca podemos esquecer. Não cresceu em árvore. Tem gente planejando tirar isso da gente. Precisa ser sempre nomeado, lembrado e valorizado. Por quê? Porque tem desejo de aprender, tem curiosidade, tem fome de crescer todo dia. Então, a sala de aula é a infraestrutura que permite que o conhecimento já acumulado para alguém seja oferecido para outra pessoa. Mas todo dia tem dores, todo dia tem necessidade de justiça. Cadê a sala de briga? A sala da diretora não é uma das razões que a gente grita, porque é mais alguma coisa em cima de tudo que a gente já tem para falar, para fazer. Todo mundo está constantemente colocando mais carga em cima da professora, né? É eterna.
É como se falar com um médico. Ah, você importa com seres humanos? Importo. Então, que legal, porque na esquina tem um prédio em chamas. Vai lá e resolve esse problema. Não, eu não sou bombeiro, sou médico. Ah, mas você não disse que importa com gente? Isso é como essa é professora, né? Você é sempre pedido a fazer mais, a fazer mais. Todo mundo é mediadora de conflito, sem informação, sem nada, sem ajuda. Todo mundo é psicólogo, sem informação, sem ajuda, sem nada. Né? Todo semestre mais uma carga. Ah, eu vou receber mais salário para isso? Não. É só mais uma demanda. Então, os jovens já estão interessados, já estão trabalhando junto com a gente nessa questão da convivência. Já sabemos que conflito faz parte da nossa vida, mas não temos a infraestrutura para cuidar disso. Duas infraestruturas que talvez são interessantes para a gente começar, não implementar, não fazer projetos sobre, mas reconhecer já presentes dentro da escola e alimentar e fortalecer essa inteligência já existente. Primeiro, reconhecer que em toda escola que eu já visitei, há já presente uma tentativa de responder a conflito doloroso através do diálogo. Já existe. Se não é forte o suficiente para sentar ao lado do sistema punitivo e oferecer uma alternativa, a pergunta é por que não? Não é por falta de tentar. É por falta de reconhecer e dar validez para aquilo. É por falta de infraestrutura necessária para isso acontecer. Então, a justiça restaurativa, ainda mais esse ano, em que o Conselho Nacional de Justiça tem como prioridade pedir para o Judiciário apoiar as escolas nessa implementação. Se você não viu a reunião com Lula, quando foi? 2 semanas atrás, né? 2 semanas atrás, lá em Brasília, a fala do Conselho Nacional de Justiça, muito interessante, o foco na justiça restaurativa, no desejo de estar apoiando a educação, por causa de uma resolução que saiu mais ou menos 1 ano atrás do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, justiça restaurativa é uma forma de a gente pensar, não simplesmente a importação de conhecimento de outros lugares, mas mais importante ainda, a valorização daquilo que acontece em cada escola de uma forma única, porque sua realidade é única, de reconhecer o que já está acontecendo lá e de dizer, nós validamos isso. Nós queremos dar vez para a nossa própria cultura e ajudar os alunos a reconhecer que nós enxergamos que eles são seres políticos. Nós enxergamos que eles não estão lá simplesmente para pensar na sua formação individual e passar em prova. Eles estão lá para experimentar, conviver e reconhecer como o conflito pode nos apoiar a simultaneamente nós afirmar como seres únicos e nós reconhecer na capacidade de viver junto com os outros, para que essas duas não aparecem incompatíveis. Então, estudar nós mesmos, ouvir nós mesmos, ouvir os sinais dos nuvens que nossa convivência produz e começa a se questionar, o que essa prática precisa? Em algum momento alguém inventou jogar uma bola, levou um tempo até que alguém reconheceu que seria útil ter uma quadra dentro do qual fazer isso. Mas o jogo melhorou muito a partir daquele momento, virou visível para as outras pessoas, ganhou nome. E aí podia ser utilizado quando necessário. Nossos sistemas de justiça dialógicos dentro da escola precisam do mesmo carinho, da mesma firmeza. Então esse é um exemplo. O segundo exemplo é fazer qualquer inovação como essa, particularmente quando a inovação pertence mais à comunidade escolar do que à instituição escolar, precisa de coragem e persistência. E ninguém é corajoso e persistente sem apoio. Talvez por causa disso, a gente reconhece nossos pais, a gente dá aplausos para sua mãe que está sendo aqui presente, porque todo mundo sabe aqui que não brotou de nada. Então, qualquer pessoa, eu iria sugerir, já por ser professor, já é motivo suficiente, mas ainda mais, se nós vamos enfrentar ativamente
as violências na escola, sabendo que, sim, alguns são produzidos dentro da escola, alguns até produzidos pela escola, mas a maioria são generosamente importados. São trazidos de casa, são trazidos da rua, são trazidos daquilo que a sociedade não resolve, não se responsabiliza e simplesmente desencadeia dentro da escola. Aqui, ó, resolve. Sabendo tudo isso, nós também precisamos de apoio. Nós precisamos de subsídios específicos. Sim, temos toda a nossa cultura, toda a força da nossa família, mas a gente precisa mais. A gente precisa sistemas de apoio empáticos, dedicados especificamente a trabalhos como essa. Porque, como estávamos falando antes, que bonito que nasceu. Agora, minha pergunta é, como é que sobrevive? Eu não quero voltar aqui daqui a 2 anos e ouvir outras histórias maravilhosas, mas não ouvir os próximos capítulos dessa história maravilhosa. Né? A gente quer que isso se subsiste. A gente sabe que isso não acontece simplesmente por pessoas corajosas e de coração enorme e inteligência perspicaz. Acontece porque a gente nutre aquilo que nos nutre. A gente não dorme pensando, que bom que essa escola se resolveu. Agora vamos passar para dar atenção para os outros. Não, a gente precisa fortalecer, alimentar aquilo que está dando certo. Então, minha pergunta para vocês hoje é essa. Onde você vê os sinais já presentes na sua convivência de diálogo que responde de forma eficaz no momento que conflito se torna doloroso, para que esse conflito não precisa se tornar violento? E onde é que você alimenta as pessoas, não só suas amigas, mas tem as pessoas que duvidam da gente, que contestam coisas como isso? Porque com certeza vocês devem ter colegas que não têm tanta certeza ainda. Né? Em toda escola tem. Como é que a gente pode reconhecer e valorizar essa dúvida que nossos colegas não estão? Porque isso é também conflito, não é? E também precisa não afastamento, não rotulação, não desconfiança. Ela também merece diálogo. Ela também merece um abraço, não fisicamente, né? Mas um abraço de seriedade. Por favor, me conta, o que eu não entendi ainda? O que é que eu não estou vendo que faz com que você desconfia do que eu estou fazendo? Vamos dialogar, não só falar sobre, mas vamos dialogar nós mesmos. Vamos utilizar nossos sistemas de resolução de conflito para nossos conflitos. Eu quero que vocês puderem ver o que eu vi em 2007, numa escola em São Caetano do Sul. Uma diretora iniciando um processo restaurativo para lidar com o conflito que teve como a professora da escola. E quem é o próximo facilitador desse encontro no rodízio que eles fizeram? Uma aluna de 8 anos de idade. Então imagina a simbologia na vida da pessoa, mas na vida escolar, através da maravilha fofoca entre as pessoas, de que esse conflito foi administrado por uma aluna. E que a diretora e a professora seguiram o combinado que essa escola tinha feito, pela própria inteligência deles, sobre como seria conduzido esse encontro. Essa inteligência está lá, dando sopa em todas as escolas. Não está bem, está escondido, está secreto, está triste, está bem alimentado, está mal alimentado, está mal visto, mas está presente. E essa, eu acredito, é uma riqueza nossa. Eu gostaria de ver essa riqueza sendo vista e celebrada. Eu estou aqui para isso, eu estou aqui para celebrar, fortalecer, servir isso que está acontecendo de forma linda e desenvolvida, como a gente ouviu agora, ou das formas ainda incipientes, mas gritando para serem vistos e cuidados na escola, na rede inteira. Muito obrigado. Queremos agradecer, Dominique, por toda a sua contribuição e fazendo essa costura com a primeira fala que nós ouvimos aqui na mesa. E quero chamar a Janaína também para compartilhar conosco, costurando com o trabalho da unidade escolar que é apresentada, com a fala do Dominique. Quando a sala da treta dá errado, Janaína, como é que a gente caminha?
tarde a todas e todos. Fazendo aqui a minha... Eu sou uma mulher branca, cabelos já grisalhos, uso óculos, né? Estou com um macacão aqui preto e com os detalhes amarelos. E começo dizendo que é um prazer enorme estar aqui entre vocês. Um desafio que Kátia me propôs de estar nessa mesa, pensando nesse lugar da importância da escola, e Dominique traz isso muito bem, como o principal local da formação humana de todos nós, né? E eu me lembro muito e fico muito emocionada porque eu também fui cria de escola da Rede Municipal de Ensino, minha mãe professora da Rede Municipal de Ensino, minha tia, enfim, eu sou filha de professores e vivi a vida inteira dentro de uma escola pública por conta disso. E a minha formação, com certeza, ela perpassa pela possibilidade de nós estarmos dentro da escola vivenciando espaços de crescimento dentro do que a gente entende que é a comunidade escolar. Então, para mim, a formação enquanto indivíduo foi fundamental ter a oportunidade de estar em convívio com a escola e recebendo da escola essa capacidade que a escola nos dá de nos ver como indivíduos produtores de conhecimento. Isso quem nos traz é a escola, né? Então, eu me lembro de vários exemplos aqui que eu vou trazer para vocês, de que são momentos nos quais nós, enquanto adolescentes, e eu, infelizmente, já não sou mais adolescente, mas lembrando da minha adolescência, momentos que foram importantes para mim, para eu estar aqui, hoje, nessa conversa. Espaços onde a gente discutia como ia ser a festa junina da escola, e ficava aquela bagunça da gente fazer as barracas, quem ia coordenar qual barraca, quem ia pendurar as bandeirinhas. Isso foi uma formação da escola. A gente participava junto, né, os alunos, quem discutia tudo, discutia onde ia ser a barraca, onde não ia ser a barraca, o que ia acontecer, o que não ia acontecer, a festa da primavera. Eu lembro a minha mãe me botando com uns panos para dançar musiquinhas que a gente fazia lá, as coreografias, junto com os alunos mais novos, os alunos mais velhos. Teatro, tudo isso a gente encontra dentro da escola. O professor, a unidade escolar, o professor, ele viabiliza que a gente comece a sonhar e a se reconhecer como seres pensantes que vão se construir a partir da experiência que a gente tem na escola. Então, esse pensamento aqui que me traz esse desafio grande de estar falando para vocês é porque eu entendo que todos aqui têm muito mais capacidade de estar nesse lugar do que eu, exatamente por todas as inúmeras e fantásticas experiências que eu entendo que são proporcionadas pelos atores da escola e que permanecem firmes, apesar de todos os desafios que uma escola pode trazer. Então, é uma honra enorme falar para um público que é de educadores. E eu, sinceramente, não me sinto à vontade nem confortável de estar nesse lugar, porque eu entendo que eu sempre tenho mais que aprender com vocês do que trazer algumas questões. Mas, nesse desafio que eu assumi, eu queria começar pensando, num primeiro momento, eu acho que é fundamental a gente entender que, hoje, a escola pública no Rio de Janeiro, ela passa por diversas questões, e entendo que já foi colocado aqui por Daniela, por Angélica também, pelo próprio Dominique, de que existe um espaço de violência que não pertence à escola,
e que a gente precisa estar atento. Então, a primeira, eu sei que não é o tema dessa mesa, mas eu imagino que a gente não pode passar adiante sem mencionar a violência do Estado para com as escolas. A gente estava fazendo uma pequena consulta para a própria palestra de hoje e a gente se deparou com um número de 134 mil alunos fora da escola por conta da violência nos territórios escolares, em razão das megas operações dos estados, do Estado nos espaços e territórios e momentos em que a gente tem aula. Então, a gente não pode falar de violência na escola sem falar da violência em que o Estado insiste em perpetrar contra a própria escola nesses territórios. E isso não me parece que a gente pode avançar sem discutir, porque a gente entende que isso reflete também dentro da escola e, obviamente, da comunidade escolar. Outra questão que a gente entende que é fundamental e que a gente quer aqui, na realidade, dar as mãos, né, para as reivindicações dos professores e dos demais funcionários de uma escola, é a importância que nós precisamos hoje de termos um maior comprometimento em relação aos próprios recursos humanos dessa escola. Então, nós precisamos de concursos, nós precisamos que a escola ela tenha mais professores, mais inspetores, mais estrutura, mais psicólogos e mais assistentes sociais e mais estrutura, e Dominique traz isso muito bem na fala, quando menciona uma própria estrutura para que a gente possa, de fato, transformar em política pública a educação para a paz. Então, se a gente entende que é um caminho, e se nós estamos aqui, é porque nós reivindicamos que esse talvez seja o único caminho para mudança de paradigmas, inclusive sociais, a gente precisa entender que essa política pública ela precisa ser desenvolvida e a gente precisa garantir estruturas para que isso aconteça. Então, esse é o primeiro momento de fala que eu queria trazer, porque eu entendo que é fundamental que a gente pense também, quando a gente pensar nessas questões de mediação de conflito dentro da escola, como a Secretaria Municipal de Educação, como a Prefeitura do Rio de Janeiro, pode se comprometer, de fato, de trazer uma estrutura física e humana possível para que sejam desenvolvidos esses projetos referentes à educação para a paz. Para além disso, isso é que é o fantástico da educação e dos professores e da honra de estar falando para vocês, educadores, é de que, mesmo em toda a adversidade, os professores e os funcionários de uma escola se reinventam. E é esse lugar que a gente fica muito feliz com a prática que foi apresentada aqui, porque Daniela e Angélica apresentaram para mim, na prática, tudo que eu falaria na teoria. Então, fiquei aqui até sem saber o que dizer. Eu falei, bom, vamos falar aqui sobre a teoria. Elas disseram na prática, né? Então, algumas questões que eu queria trazer para vocês, que, na verdade, acredito que são pensamentos para a gente elaborar como encontrar esse caminho dentro da escola para uma educação voltada para a paz e para a mediação de conflitos. Primeiro, entender qual a função da escola. Qual é a função da escola? Que escola a gente pretende criar e que escola a gente pretende desenvolver? E essa escola, onde a gente pensa na mediação de conflito,
é uma escola voltada para a construção de uma sociedade mais democrática, uma escola voltada para a inclusão, uma escola voltada para a necessidade de que a gente se olhe como seres únicos, né? No início, quando Nepomuceno, né, me apresentou, ele disse que eu fiz mestrado, já não participo mais do grupo de pesquisa da UF, mas participei do grupo de pesquisa da UF, fiz mestrado em educação, voltada para a educação, à época chamada de educação especial, depois inclusiva. E a primeira coisa que eu aprendi quando a gente trabalhava muito com a educação inclusiva é que a gente precisa se entender como um ser único. Todos nós somos seres únicos. E nessa perspectiva de seres únicos, a educação ela existe para essa formação. Então, queria chamar a atenção da necessidade da estruturação da escola para que se possa fazer possível que grupos, que rodas de conversa, que ferramentas sejam construídas para que a gente possa avançar em relação a questões voltadas para essas violências que nos afastam da nossa individualidade e que são violências estruturais na nossa sociedade. Então, nós precisamos discutir na escola as violências estruturais e estruturantes que nos atravessam. Precisamos discutir na escola racismo, então precisamos trazer para a escola a discussão de letramento racial. Precisamos discutir na escola violência de gênero. Precisamos discutir na escola capacitismo. E tudo isso está envolvido dentro dos nossos relacionamentos e, consequentemente, gerarão conflitos. Então, como nós conseguimos, me parece que é o grande desafio, trazer para a nossa prática em sala de aula esses questionamentos que nos atravessam e que nos formam e que, muitas das vezes, ainda estão adormecidos para nós. Nessa questão, eu queria trazer algumas pistas que eu fui pensando. Cuidado com a saúde mental, não só dos alunos, mas também de toda a comunidade escolar. Como nós conseguimos trazer para a escola uma discussão a respeito da saúde mental de toda a comunidade escolar. E aí eu retorno ao ponto inicial que a gente falou da violência no entorno das escolas. Como é que nós podemos, dentro da escola, discutir qual o espaço que temos para manter a saúde mental de professores e alunos dentro de, por exemplo, territórios conflagrados? Como nós vamos resolver o conflito se nós estamos emocionalmente envolvidos e estamos com a nossa saúde mental estamos fora da caixinha, né? Estamos com a nossa saúde mental comprometida. Então, como nós vamos tratar das questões da saúde mental? Pensar no fortalecimento da comunidade escolar. E aí eu retorno a essa ideia inicial que eu tive das barraquinhas. E achei fantástico a fala de Daniela e Angélica quando mencionam que foram para a rua, foram grafitar, foram discutir com a comunidade a questão do lixão. A escola, ela está dentro da comunidade escolar. A verdade, ela está dentro de um território e ela precisa se comunicar com pais, com a família, com o entorno da comunidade, para que a gente possa, de fato, entender como a gente avança em relação à vulnerabilidade desse público que chega até a nossa escola. E, por isso, me parece a importância, de fato, de que a gente tenha as nossas experiências dentro da escola para fora. Por isso que a gente não pode pensar na construção de uma plataforma única que a gente vai aplicar em todas as escolas, porque a gente vai estar tratando desses indivíduos e das dificuldades que esses indivíduos têm
no seu próprio território. Me parece que o desafio é enorme. Estamos acompanhando as questões, já que você me jogou a pergunta que eu não respondi até agora, né? Que como é que resolve essa treta depois que o problema acontece? Eu estou aqui, não respondi. Então, penso que, espero que a gente não chegue a ter que resolver essa treta. A minha utopia é o dia que a gente não precise mais resolver essa treta, porque, na realidade, a gente, inclusive, conversava ali fora, a esperança que se tem para uma sociedade pacífica, se isso é possível, a gente usar esse termo, mas para uma sociedade harmônica, a esperança é que a gente consiga ter uma formação mais humanizada e democrática dentro da escola. Então, no trabalho que a gente faz, eu trabalho na tutela coletiva de adolescentes que praticam auto infracional, o que a gente deseja é que eles voltem para a escola. Qual é o sinal que a gente tem para que esse adolescente, que inclusive praticou um ato infracional, tenha alguma possibilidade de se reinventar? É dentro da escola. Só a escola, não, mas principalmente no ambiente escolar. Então, eu queria chamar muito a atenção aqui da importância da escola na rede de proteção desse adolescente, da criança e do adolescente, na rede de proteção da criança e do adolescente. A escola é um lugar fundamental para prevenção de violações inúmeras, e a gente tem muitas discussões a respeito disso, né? A gente vai observar, na pandemia, isso ficou evidente. A escola, ela é quem alimenta essas crianças que têm violação dos direitos humanos já aí, porque não tem acesso à própria comida e depende da merenda escolar, muitas das vezes, para poder se alimentar. É a escola que traz a possibilidade de que crianças e adolescentes identifiquem violações dentro de casa. Então, a escola ela tem um papel fundamental. A gente viu que, durante a pandemia, o número de violações, inclusive relativos a violações sexuais dentro de casa, diminuíram exatamente porque as crianças e os adolescentes não frequentavam a escola. Então, a escola ela tem um papel fundamental na notificação de violações. Mas a pergunta que a gente faz, a escola está preparada para lidar com essa gama de responsabilidade na proteção da criança e do adolescente? Por isso, a importância da gente estruturar essa escola, com mais psicólogos, com mais agentes sociais. A gente sabe que o PROINAP aqui no Rio, ele cuida disso, o NIAP, mas como a gente consegue fortalecer, aumentar esses quadros e trazer essas discussões da importância da comunidade escolar, da importância da escola na preservação e na proteção da vida dessas crianças e adolescentes que dependem da escola, muitas das vezes, inclusive, para se alimentar. Então, eu queria trazer essas contribuições, dizer que entendo que é muito importante e existe um trabalho muito interessante, inclusive de mediação de conflito, realizado em relação à ronda escolar. Então, entendo que essa possibilidade da gente também trazer esse trabalho da ronda escolar que já existe de mediação de conflito em algumas escolas ampliaria ainda mais essa questão das discussões da violência na escola. Quero parabenizar muito a atuação de Daniela e Angélica, agradecer muito o convite de estar aqui, parabenizar a Secretaria Municipal de Educação de estar fazendo esse evento e da gente estar podendo realmente discutir e
trazer indagações em relação à questão da violência e das formas de prevenção que a gente pode ter. E eu queria finalizar lendo, né, da minha professora Célia Linhares, que traz essa discussão muito interessante do que ela fala de movimento instituinte. Nós temos as instituições, elas, de uma forma geral, elas estão instituídas e elas trazem um paradigma hierárquico. Todos nós sabemos disso. É um paradigma hierárquico, dominador, e, enfim, séculos e séculos de escravidão. A gente podia ficar aqui horas falando sobre a instituição e as questões estruturais que estão dentro de todas as instituições. Mas a Célia, ela comenta muito da importância do corpo docente ao fazer movimentos instituintes dentro desses próprios espaços escolares, como contraponto do que o que já está instituído. E me parece que essa é a grande virada de chave que a gente pode ter quando a gente pensa nesses movimentos instituintes dentro da escola, com a capacidade da participação democrática de todos. E a gente, em relação a leis, já está tudo aí para a gente ver. Então, falar de participação democrática, importância dos pais na escola, importância dos envolvimentos da comunidade, isso a gente já sabe. Então, queria terminar com uma introdução que ela faz num texto que foi muito importante para eu estar aqui hoje, que eu li, chamado Professores entre Reformas Escolares e Reinvenções Educacionais. E ela traz um textinho que eu achei interessante compartilhar com vocês. Às vezes, nem a casa, é só chão. Mas, sobre o chão, quem reina agora é um homem diferente que acaba de nascer. Porque, unindo pedaços de palavras, aos poucos, vai unindo argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor. E acaba de unir a própria vida no seu peito, partida e repartida, quando, afinal, descobre um clarão, que o mundo é seu também, que o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas um modo de amar. Então, é como eu vejo os professores, é como eu vejo a comunidade escolar. E com essa maneira grandiosa da gente conseguir fazer da nossa profissão um caso de amor e construir desse chão. Às vezes, a gente só tem o chão. Às vezes, a gente pensar numa escola, como a Daniela mostrou, cheia de grades, a gente só tem o chão, né? E a verdade que já nos é posta, que é violenta, que existem roubos, que existem assaltos, que é assim, que é desse jeito. Mas a gente tem a capacidade de pegar argila, pegar orvalho, se reinventar e construir esses espaços que são espaços que oxigenam a nossa própria capacidade de ter resiliência com tudo que a gente vê no mundo e do que a gente ainda não consegue desconstruir. Então, me parece que deixo com vocês essa mensagem de agradecimento por estar aqui e agradecimento por vocês existirem, porque a gente acredita que, de fato, sem a escola ou sem esses movimentos instituintes dentro das escolas, a gente estaria num espaço bem mais difícil do que a gente está hoje, e celebrar todas essas possibilidades de mudança que a gente já está tendo. Fico à disposição para, se alguém quiser ter alguma dúvida jurídica, mas entendo que o mais importante é a gente desafiar o poder público sempre a essa construção de políticas públicas e trazer essa perspectiva da importância da educação para a formação
humana dos nossos jovens e para a nossa formação, né? Porque, lembrando aqui Paulo Freire, a gente está sempre junto e sempre se reconstituindo, cada conversa, cada fala que a gente tem com o outro. A gente não é aluno e professor, não é palestrante quem está na palestra, mas a gente, na realidade, a gente está sempre se reconstruindo e se reconhecendo ser humano. E a escola, me parece que é o espaço para que isso aconteça. Muito obrigada. Agradecendo, Janaína Pagan, pela contribuição. E alguns de vocês colocaram algumas dúvidas, perguntas, né, tanto no chat pelo YouTube, turma que está nos acompanhando aí pela internet, e também aqui presencialmente. Aí foi bem interessante que algumas das dúvidas já foram sendo respondidas aqui durante o percurso da mesa. E aí eu queria trazer apenas uma que talvez a gente poderia explorar mais até com as nossas companheiras aqui da Bernardo de Vasconcelos, que é um pedido até para explicar um pouco melhor de como funciona essa vivência do slackline e tudo mais, né? Que isso chamou bastante atenção aqui da turma, e trazer um depoimento que foi colocado no chat do YouTube, que a pessoa, Rosane Cristina, né, ela coloca da seguinte forma: jovens mediadores de conflito, com certeza, será uma experiência de vida para todos os adolescentes na escola. Isso sim podemos chamar de protagonismo. Mais uma vez, parabéns. Então, eu queria compartilhar, dentre vários testemunhos, relatos que nós temos lá no chat, com certeza que também no público que está presente, o quanto que essa prática ela representa e materializa muito que tanto nós nos esforçamos, né, no cotidiano da escola, que é trazer esse trabalho, investir no protagonismo dos nossos alunos, escutar as nossas crianças, escutar os nossos adolescentes e permitir que eles tenham essa vivência rica dentro do espaço escolar. Mas falar um pouquinho aí do slackline, para compartilhar com nossa galera aqui. Bom, primeiro agradecer aí o comentário da Rosane. A gente se sente muito feliz e muito acolhido quando a nossa prática consegue tocar de alguma maneira a forma de ver o mundo de alguém. E slackline, gente, primeiro, tem que se aventurar para depois entender o processo. Então, eu já subi no slackline. Eu ainda não. Vamos providenciar Vamos providenciar isso. E a ideia do slackline ou de qualquer outra prática que a gente consiga usar o corpo, né? Primeiro é entender que o corpo não está dissociado do pensamento, né? A gente, às vezes, se distancia muito dessa ideia de que, para adquirir conhecimento, a gente precisa dominar o corpo. E, pelo contrário, a gente pode usar e deve usar o corpo para construir o conhecimento e para aprender. E a gente já tinha o slackline na escola. A gente investe muito em práticas diferenciadas. A gente teve um grande professor de educação física, que hoje é nosso diretor adjunto, que é o José Carlos, e ele sempre diversificava muito as práticas dele nas aulas de educação física, e não necessariamente um material que é de educação física precisa ficar exclusivo para essa função. Então, a ideia de trazer para o aluno a ideia de que ele pode, a partir de uma prática física, a partir da exploração do espaço e da relação com o próprio corpo e com o outro, que ele pode entender como ele pode atuar na mediação de conflitos, na prevenção das violências, faz muito sentido para a gente enquanto escola. Então, a gente se entende até muito dentro também das filosofias africanas, que a gente não separa corpo de mente. A gente não pode separar pensamento de ação, até porque a gente é um ser integral. Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso. Assim, a gente agradecer a Rosana também, que fez esse depoimento, né? E entender essa questão do protagonismo que a Angélica trouxe é fundamental, né? E a gente também acredita nisso. Não tem como você dissociar corpo e mente, né? A gente está falando de um espaço no qual, cotidianamente, são 500 adolescentes. Só estou falando da Bernardo, tem escola que tem muito mais de 500, que não tem como segurar essa garotada, né? Só exigindo que eles fiquem 4 horas sentados numa cadeira, gente. Não dá. Não é, meninos e meninas? Não é? Até a gente consegue, né? A gente quer levantar, a gente quer beber água, a gente quer ir ao banheiro, a gente quer olhar o telefone do celular. E tem aluno que às vezes vai para a nossa sala, né, Angélica? E ele fala: tia, diretora, Angélica, é porque eu não aguento ficar sentado. Só quero vir aqui bater um papo. Eu só quero vir aqui bater um papo, quer dar um rolê pela escola, né? Porque não cabe às vezes. Eles estão rindo porque eles sabem que é, né? Então, assim, então é verdade isso. Então, essa questão, eu falava com o Dominique no começo, de pensar a escola mesmo, né, gente? 4 horas ou mais só sentados e confinados nesse espaço, não rola. Então, assim, corpo é fundamental.
Né? E dentro dessa metodologia aqui do mediadores, é uma coisa que a gente vê muito, né, Angélica? Às vezes eles mesmos reconhecem que o conflito foi desnecessário, porque faltou a paciência, faltou a escuta, que chega lá, né, todo nervoso, né, quando eles vão para o conflito físico mesmo, às vezes suado. Então, a primeira coisa, vamos beber uma água, uma calma ao coração. Depois que a gente machucado, físico ou emocionalmente. Emocionalmente, vamos primeiro se cuidar do nosso corpo, né, para que a gente comece um diálogo, né? Então, acho que é um movimento muito interessante, gente. Assim, ousem. Vamos ter coragem e ousadia. Eu acho que a gente está precisando muito disso, né? Ousadia e coragem. Muito obrigado, companheiras, mais uma vez. E destacar também, gente, até na linha do que foi falado aqui na mesa, de subsídios, né, para o trabalho da escola, para que a escola possa exercer esse protagonismo, produzir os seus projetos internos. A gente, desde o início do ano, lançou mão de uma circular, que é a 04 da Subaí, estabelecendo ali uma série de iniciativas para o projeto socioemocional na rede, que, inclusive, internamente, a gente está batizando esse projeto socioemocional de conviver na escola, justamente por trazer a importância desse aspecto da convivência dentro, inclusive, do nome do projeto. E, entre outras iniciativas, a gente já estabeleceu desde a circular, né, a reativação dos grêmios, com o calendário de eleições, que a gente já conseguiu eleger mais de 980 grêmios na nossa rede. Colocamos à disposição da nossa rede também uma série de cursos através da plataforma Paulo Freire, para poder ali instrumentalizar os nossos profissionais. E a gente tem como meta, inclusive, 2 desses cursos, poder alcançar pelo menos um profissional de cada escola da nossa rede até o final do ano. Então, esses cursos estão disponíveis, é o Poesia Falada, Violências na Escola e diversos outros. E esses aspectos são fundamentais, né? Porque através da formação, através desse investimento também no espaço, recursos, como vocês falaram, né? O nosso secretário tem investido muito, inclusive, na questão da descentralização dos recursos, que é fundamental para que a escola ela possa adquirir os seus instrumentos, as suas ferramentas para poder ali criar e potencializar esses espaços, como outras iniciativas que a gente quer, inclusive, aprender com a rede. Esse projeto socioemocional lá atrás, em janeiro, finalzinho de janeiro, quando nós fomos dialogar em cada coordenadoria com os diretores da nossa rede, a gente deixou claro naquele momento que a nossa ideia, né, Daniela, era a gente continuar construindo ele no decorrer dos meses, porque a gente entende que não adiantava chegar ali com um pacote fechado. E, inclusive, a gente quer pegar essas boas práticas e compartilhar. Porque eu acho que, através da inspiração em boas práticas que já estão acontecendo em cada uma das nossas escolas, a gente pode inspirar novas práticas com esse tempero local de cada comunidade escolar. Eu acho que esse é o caminho. Parabéns pela boa prática de vocês. Quero agradecer também aos nossos mediadores aqui, os nossos companheiros aqui da mesa. E quero finalizar esse encontro com um vídeo do nosso secretário Renan Ferreirinha, que deixou aqui com muito carinho para a gente poder fazer a fala de encerramento. Olá, pessoal. Eu queria muito estar com vocês no nosso primeiro Fórum de Prevenção às Violências na Escola, iniciativa fundamental da nossa Secretaria de Educação, para que a gente possa aprender em rede como lidar nesse momento onde a gente precisa passar um recado muito importante para a sociedade, que escola é local de paz. Desde o começo da nossa gestão, a gente vem trabalhando muito no fortalecimento de protocolos para diferentes finalidades, na troca de experiências internas da nossa rede, na escuta ativa, e é isso que esse fórum propõe, que a gente possa fortalecer o nosso diálogo, ainda mais nesse momento, onde a gente precisa enaltecer a importância da paz nas nossas escolas. E para isso a gente precisa treinar, a gente precisa aprender uns com os outros. Esse é o nosso grande objetivo. Da mesma forma que nós vemos inovações, experiências incríveis na ponta, com projetos, como por exemplo, o nosso projeto Conte Até 10, em uma das nossas CREs, nós temos também estratégias e áreas da nossa secretaria preparadas para dar o suporte necessário para todas as nossas escolas, todas as nossas coordenadorias, como o NIAP, a Gerência de Segurança Escolar, as diferentes estruturas que estão no nosso nível central em toda a nossa secretaria. Então, que a gente possa fazer um excelente uso desse fórum, cresceu cada vez mais e, acima de tudo, passar um recado para todos os membros da comunidade escolar e da sociedade. Escola é o local de paz e muito do nosso trabalho precisa ser em direção disso. Obrigado e parabéns a todos que organizaram esse grande fórum. Muito bom. Aí a palavra do nosso secretário. Com essa fala, faço aqui o encerramento do nosso
período da manhã do Fórum de Prevenção às Violências nas Escolas, e quero lembrar vocês todos de preencherem a frequência. Pega o QR Code, aponta o teu celular ali, preenche lá, faça também a avaliação do encontro. E muito obrigado pela presença de vocês aqui, pessoal que está aqui no auditório do nosso TJ, e também para o pessoal que está nos acompanhando remotamente. E quero agradecer também ao Instituto Helena Antipoff, através das nossas companheiras Laura e Ana, que estão fazendo também, interpretando Libras aqui na nossa transmissão. Agradecer as nossas grandes companheiras, que através do Instituto Helena Antipoff sempre abrilhantam aqui com a participação e com a tradução também do encontro. Muito obrigado pela presença de todos. Bom retorno.